Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dolphincast. Como é que vocês estão hoje? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo Tudo tranquilo? tranquilo? Bom, primeiramente quero agradecer à Faculdade UPS por disponibilizar esse espaço aqui e ser apoiadora do Dolphincast. Obrigada aí a todo mundo A nossa que principal apoiadora. apoiou essa ideia. E aí, Paulo, como é que você está hoje? Eu tô ótimo. Hoje, Paulo, melhor ainda, porque não só um excelente profissional na mesa, um grande amigo também está aqui pra gente ser entrevistado. A gente então vai falar vamos tudo lá. pra ele vai contar todas as histórias. É o cara mais engraçado que eu conheço na minha vida. Então, por favor, José, se apresente aqui para nós. Bom, olá pessoal, tudo bom? Sou José Reinaldo, eu sou farmacêutico. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, é um prazer enorme estar aqui. Estou realmente assim extasiado com a qualidade aqui enfim, do trabalho que vocês estão fazendo. Então, parabéns para vocês e muito Obrigada, obrigado pelo obrigada. convite, viu? Muito bom mesmo. Contratei um cara bom pra fazer essas coisas aqui. Eu sou pedreiro. Conta um pouquinho da sua história, Bom, da sua formação. sou José Reinaldo, sou farmacêutico, né? Eu comecei minha carreira, digamos assim, aqui em Brasília mesmo. Eu fiz faculdade aqui na Universidade de Brasília. E um período da faculdade eu fiz em Kentucky, nos Estados Unidos, na Universidade de Kentucky. Eh, Desde do início da minha vida acadêmica, assim, que eu sempre gostei muito de ciência e de inovação e de buscar novos caminhos dentro da área da farmácia, né? E voltando, dos Estados Unidos, eu terminei os estágios aqui na UNB e iniciei um programa de residência aqui em Brasília também, pela Secretaria de Saúde em terapia intensiva. Logo depois que terminada a residência, comecei a atuar aqui mesmo no ramo também da terapia intensiva em um hospital privado. Depois passei um período em Florianópolis, também atuando em farmácia no Hospital Universitário de Florianópolis. E depois retornei para Brasília, que é onde eu estou hoje. Primeiro retornei para Brasília trabalhando na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na sede da empresa, né, cuidando dos 37 hospitais, dos hospitais universitários aqui do Brasil, e agora estou na Secretaria de Saúde do DF. Nossa, muita experiência, hein? Gostei de ver. Quem olha assim não é só rostinho lindo, não. É, O cara tem um currículo E impecável. isso tudo com muito, 17 anos, né? Só que não. muito. Me conta um pouquinho mais. Curiosidade, já vou começar a mandar as perguntas aqui. O que que um farmacêutico faz dentro da terapia intensiva? Conta pra nós aí, quais são as funções, quais são as preocupações? Perfeito. A pergunta é espetacular. É interessante que no Brasil essa visão do farmacêutico junto do paciente, ela é relativamente nova. Só que se a gente pensar bem, assim, um paciente, principalmente um paciente crítico, como é o caso do paciente de terapia intensiva, com a quantidade de drogas que ele utiliza, com a quantidade de comorbidades que ele geralmente apresenta, com a quantidade de dispositivos que ele tá utilizando naquele momento, hoje seria estranho pensar como ter uma unidade de terapia intensiva sem um farmacêutico. Porque o que a gente teve ao longo dos anos realmente foi vários outros profissionais assumindo um papel que não, apesar de ser de excelência, não é especializado especificamente para algumas partes específicas da terapia intensiva, e a gente tinha uma lacuna muito grande, principalmente nesses pacientes que são tão complexos, né? Então, assim, a farmácia dentro de unidade de terapia intensiva está dentro de uma grande área da farmácia que a gente chama de farmácia clínica, né? Que nada mais é do que a farmácia voltada à proximidade do paciente. Então, é uma farmácia mais próxima do paciente. Aí a gente tem várias sub-áreas dentro da farmácia clínica, né? E a terapia intensiva é uma delas. E, na verdade, foi na residência que eu comecei a entender realmente o que, que é o farmacêutico estar tão próximo do paciente, né? E isso com certeza é um fator assim que muda desfecho. E isso a gente tem bastante dados que comprovam. Então, assim, o farmacêutico ele estando próximo do paciente, a gente tem melhoria de desfecho. Isso é um fato. Então, para deixar aqui mais claro para o pessoal,
o farmacêutico ele é responsável por aqueles medicamentos específicos de cada paciente. É isso. Perfeito. Então não é o médico que faria isso. Como é que é essa relação com o médico? Ótimo, perfeito. Então, assim, a unidade de terapia intensiva, assim como várias outras especialidades clínicas, elas são especialidades multidisciplinares. Então, na verdade, as responsabilidades elas são divididas entre toda a equipe multidisciplinar. Então, idealmente, hospitais de referência, hospitais que são acreditados e hospitais que são referências em determinada área, a equipe multidisciplinar no geral que vai conseguir chegar a um consenso de qual que é a melhor alternativa terapêutica para aquele paciente. Uhum. E nisso o farmacêutico vai estar amparado tanto para conseguir orientar melhores vias de administração, como melhores medicamentos e alternativas terapêuticas no geral para esses pacientes. E com isso a gente tenta buscar sempre melhores desfechos. E como que funciona essa relação com os outros profissionais, né? Porque o medicamento, ele é só um instrumento para a gente conseguir melhorar Alcançar um a saúde objetivo. daquele paciente. Então, a gente tem uma visão muito medicamentosa da saúde, né? Se eu tenho uma doença, eu tenho que ter um remédio para tratar aquela doença, mas as doenças não são tratadas somente com medicamentos. Então, o Uhum. medicamento ele nada mais é do que um instrumento. E dentro desse escopo geral de procedimentos, acessos, dispositivos no geral e os medicamentos que vão ser utilizados, por quanto tempo que vão ser utilizados, existe uma importância de todos os membros da equipe estarem conversando juntos, né? Então a gente tem vias disponíveis, vias não disponíveis, alternativas disponíveis para quando uma via determinada não está disponível. Então essa expertise do farmacêutico acaba sendo muito importante nesses casos. Legal. Você falou agora das vias disponíveis, né? Eu imagino que seja intravenosa, intramuscular, é isso mesmo? Também, também. Vamos pontuar um pouquinho isso aí para o pessoal entender Eu acho que antes dele entrar disso quais os aí, acessos, só assim, pra que gente deixar uma lacuna bem legal, é hã. assim, foi um processo de transformação, né, Zé? Eu conheci o Zé na residência, inclusive, né? E a residência, ela antigamente, ela tinha um formato muito legal, não, muito voltado a uniprofissional. E uma coisa muito legal que você falou foi a questão dessa concepção multi. Então, assim, era uma realidade muito legal que a gente tinha no dia a dia, De ter de ter o conjunto. round, né, ali de manhã, do farmacêutico opinando, falando assim: olha, essa droga vasoativa ela é menos cardioestável, essa droga vasoativa ela não tá legal, a gente pode pensar em fazer isso aqui, essa interação medicamentosa vai interagir com essa daqui, a absorção não vai ser tão efetiva. Então, assim, Zé, conta um pouquinho para qual foi essa visão ali quando a gente passou um pouquinho dessa questão uniprofissional para a questão multi, e você acha que eh, esse trabalho multi, e esse formato da educação multi contribuiu bastante, te ajudou na sua carreira? Como é que foi pra gente? Perfeito. Bom, a experiência da residência multi, ela é, assim, espetacular, ela é fenomenal. Porque a gente tem muita proximidade mesmo com os outros profissionais, e é algo que a gente, pelo menos eu não tinha eu não enxergava essa proximidade tão grande com os profissionais da própria equipe. Então, a gente que se formou nesse formato, a gente já compreende melhor e consegue entender as visões e os posicionamentos e o papel de cada um dentro da equipe. E a gente já se forma, eu acho, com uma necessidade quase de trocar informação. Então, eu acho que já é difícil de trabalhar sozinho depois que a gente se forma nesse formato multi, sabe? Então, isso foi muito enriquecedor, essa experiência de ter a residência multi. Então, a gente, de fato, tinha uma relação muito próxima com os colegas da residência. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar em equipe. A primeira coisa de tudo, antes de aprender qualquer coisa relacionada à terapia do paciente ou o tratamento do paciente, a gente aprendeu a trabalhar junto em equipe e conseguir respeitar os outros profissionais e entender o papel deles na nossa equipe. E isso é uma coisa muito, muito boa. Então a gente viajou para congresso junto com profissionais de outras categorias e isso é espetacular.
coisas que a gente não conseguia ver entre os próprios profissionais da equipe, às vezes. Então, cada um fica ali no seu quadradinho, e apesar de estar sempre reunido nos rounds e tudo mais, a gente cria quase uma dependência quando a gente está na residência multi. A gente só consegue fazer as coisas com os nossos colegas. Então, assim, isso é muito, muito bacana. E é muito rico. E quem acaba ganhando é o próprio paciente. E a rotina, né, de estar trocando ideia e Não, e é uma coisa bem bacana que a gente pensa assim, nesse formato de educação, nesse formato de interação, nesse formato onde a gente busca, né, trazer cada vez mais essa interação, a gente dá aquela sucateada no ego, né? Então, assim, e começa a voltar a nossa atenção não só para o ego, mas também para a questão do paciente, que é o principal foco, né? Que a gente está ali da nossa assistência, da nossa visão. Então, eu acho que é muito bacana. Então, assim, e sem contar que esse formato todo traz grandes amizades, né? Dito isso, tá aqui o Zé hoje para conversar com a tô gente, né? sentindo que tem muita história aqui, ó. Aqui tem história para dar e vender. Nossa, vou contar as histórias aqui, aí vai para mais de 10 horas de Não dá podcast. pra contar, não? Uma, assim, só umazinha, só pra gente apimentar o episódio. Vou deixar contigo. Vamos trazer pro lado, assim, qual o paciente, assim, mais marcou vocês aí nessa trajetória? É engraçado, porque o Zé, ele tinha uma formação de equipe básica, que era 2 enfermeiros, lembra? Um Isso. farmacêutico, um psicólogo, um fisioterapeuta E um nutricionista. e um nutricionista. Mas, assim, tem várias histórias. Eu acho que você tava no HRC, né? Rodando em outros cenários, né? O meu Eu era o rodei cenário norte e o seu... Agarran, Santa Maria, Base. Ah, não. Então foi Agarran, Santa Maria e Base, mas só que você tava numa outra É equipe isso. diferente de mim. Eu tava em outra equipe. É. A física da minha equipe era a Marcele. Era a Marcele. Trabalha comigo lá hoje, então, lá na HUB. Cara, mas Só assim, uma, gente, só uma historinha, vai. a gente só tinha uma. histórias assim de cansado, lembra? A gente dormindo De no residente cansado, cansado, assim, exausto, dormindo, tirando as horinhas do sono. A gente era jovem, né? A gente era jovem. Hoje em dia, se eu faço o que eu fazia naquela época, eu não duro, cara. Eu não Que a duro. rotina é Nossa, exaustiva. plantão atrás de plantão. Era, não. E assim, A gente não pode contar que fugiu de um cenário, não, pode? não. Como assim? Não. Fugiu de um cenário? Essa é bem polêmica. Como assim fugiu? Eu tô A cara curiosa. dele. Vai dar problema, vai dar problema. Não. Vai dar problema. Vamos contar para membros essa. Essa fica Vai só contar para pra membros membros. no pay-per-view do negócio. Ah, não, agora eu fiquei curiosa. Vocês vão me contar depois do Não, bastidor? com certeza. Cara, mas tem várias histórias a nível de pronto-socorro, lembra? A gente desesperado. Meu Deus, cara. Cara, tem uma coisa que é muito interessante que eu acabei vivendo na residência, assim, é que eu passei os primeiros 10 meses da residência intocado dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá? E assim, até então eu não tinha tido contato com unidade de terapia intensiva na minha formação, tá? Era muito teórica, não tinha contato prático. E quando a gente começa a vivenciar a UTI no dia a dia, é um negócio meio chocante, assim, só que passa 1, 2, 3 meses, pronto, beleza, já entendi o que é uma unidade de terapia intensiva, já entendi como é que ela funciona, já entendi que tem pacientes que realmente chegam em estado de criticidade muito elevado, ok. Só que foi um choque tremendo quando eu rodei 2 meses em uma unidade neurocardiovascular do pronto-socorro. Aí foi chocante, cara. Aí a carta muda. É impressionante. Porque o paciente que ele chega com 10 facadas no hospital, Cara, ou o paciente que chegou com 20 tiros no hospital e sobe pra UTI, ele sobe limpinho. Ele sobe com curativo. Ele já sobe entubado. Ele sobe com a droga vasoativa correndo. Ele sobe com a sedação correndo. Agora, quando você enxerga pela primeira vez o SAMU entrando pela porta com um cara desse, cara, é chocante. Corre, pega o trombolítico, ele tá infartado, corre. Isso é interessante. Na UTI,
por mais grave que seja a intercorrência, a galera não corre. Não tem correria. É um caos organizado, assim, Peraí, né? tem um adendo. Lá no nosso cenário tinha uns que fugia, lembra? Ah, Saiu não! correndo O corre que a que gente você fala. pegava. Ah, não. Passava na frente Foi da você que farmácia segurou o clínica. cara? Foi. Meu Deus, gente, que Essa é história boa. foi essa? Calma, termina essa, Caraca. depois a gente vem pra Essa é boa, você lembrou agora. Nossa, essa foi muito. Putz. Quando a gente olha, tá só o Zé olhando pela farmácia clínica assim, ó. Calma, a gente vai contar essa Vai também. chegar nessa. Não, mas assim, na UTI, quando você tem uma intercorrência, aí os professores. Ah, tá parando, né? Tá parando o leito tal. Beleza. Aí tem uma pressa, óbvio, e o pessoal vai. Só que no PS é correria mesmo. É tipo assim, busca não sei o que na farmácia. E faz isso, aquilo. Cara, e de repente tem alguém em cima da maca reanimando o cara. E onde é que põe? Não tem espaço. Então, tipo, porque ele só chega. Uhum. Não tem que ter espaço. Na UTI, Faz no não. O chão. cara chega regulado. Ele só chega se o leito estiver limpo. Ele só chega se o ventilador já estiver reguladinho lá pelo físio, bonitinho, só para acoplar. No PS, não. Aí é outra história. Agora, aquele dia lá eu não vou esquecer. Agora vocês contam essa história aí. Esse foi um paciente muito legal. O paciente era um paciente que subiu, mas era um paciente que ele estava, acho que, em delírio. E ele tinha feito uma laparô exploratória por facada. Rapaz, do Facada nada, é café com leite. É. Na UTI que a gente rodava. Era café com leite, 16 cafado, anos. facada, O menino paulada tinha na uns cabeça. 16 anos. Só que assim, ele não sedava, e o Zé vai contar depois por que o paciente que faz uso de entorpecentes não ceda tão fácil. Rapaz, esse menino pegou e saiu correndo, passou na frente da farmácia clínica, num galope, E ele tava só de fralda. só de fralda, Deus. bomba, acesso pingando. E a Aí ele gente. derrubou o A suporte bomba. de bomba. Ele saiu e o suporte de bomba caiu. Então foi um barulhão, Aí cara. ninguém parou pra ver. Quando eu olhei, rapaz, a gente só voltou, eu e um técnico, mais ou menos assim, na mesma estrutura física, segurando ele pela fralda e as perninhas fazendo assim, ó. Cara, e ele tava arrastando o Paulo e o técnico. E ele Caramba, magrinho, 16 cara. anos. Não, e surto, assim, delírio, cara. E ele tava arrastando os dois. E a gente, caramba. E aí ele segurando. Mas Cara, segurou, Aí, né? a talentos gente do segurou. rugby sendo utilizados aí, ó. É, A exatamente. gente, quem disse que o esporte não serve pra isso também? Mas por que ele não sedava, então? O que Então, aconteceu? o que acontece? Os pacientes, em geral, que usam. Até pacientes que às vezes não usam drogas ilícitas, mas usam altas doses de medicamentos psicotrópicos, eles acabam tendo maior dificuldade de sedação, o que é um mecanismo farmacológico que a gente chama de tolerância. Então, os fármacos, independente da natureza, ou a grande maioria deles, pelo menos, que agem no sistema nervoso central, eles agem estimulando receptores específicos no sistema nervoso central, ou, dependendo do fármaco, estimula diversos receptores, sem ser tão específico assim. E acontece que quanto mais eu estimulo esses determinados receptores, mais tolerante eu acabo ficando para determinado fármaco. Então, se eu utilizo, por exemplo, opioides ou até mesmo drogas que são estimulantes do sistema nervoso central, acaba que eu acabo gerando uma tolerância cruzada com medicamentos que são utilizados para sedação. Então, acaba que eu tenho que utilizar doses, às vezes até dobradas ou triplicadas de sedativos, porque esses pacientes já estão com os receptores todos assim saturados de droga. Então, quando eu coloco uma nova droga, que é uma droga sedativa, ela não age de acordo com o que eu estaria esperando. Então, acaba tendo que aumentar muito essas doses. Então, teoricamente, então teria que esperar um tempo para depois aplicar essa droga, assim. Na verdade, não. Igual esse caso desse paciente mesmo, é um paciente que tomou um monte de facada. Então, ele precisa ser sedado. Então, o que a gente faz é ir colocando drogas, associando mais de um tipo de drogas ou mais de 2 tipos de drogas, dependendo do caso. A vantagem é que esses medicamentos utilizados em UTI, eles são em infusão contínua. Então, eu consigo ir, a gente fala, em inglês é titrate, mas vou conseguindo dosar essa droga, ou melhor, vou titulando essa droga de acordo com a necessidade. Então, eu vou vendo se o paciente está mais acordado ou está mais rebaixado.
Se ele tá muito acordado, eu vou aumentando a dose, vou aumentando a dose. O problema maior é quando eu chego no limite da dose daquele medicamento. Aí eu tenho que associar mais uma droga. Aí Entendi. eu vou Então pra uma acabaria a segunda. primeira opção, tinha que ir pra segunda. Ou às vezes é a Exatamente. segunda e mais uma. Entendi. Exatamente. Às vezes a segunda e mais a terceira, e aí vai. E iam, assim, umas doses cavalares mesmo, só que assim, dentro do limite. Porque depois que você chega num determinado limite também, não adianta aumentar mais a dose. Não adianta colocar a bomba pura lá, porque eu já não tenho receptor mais. É o que eu tô te falando, eu não tenho mais Uhum. aquele receptor. Aí eu tenho que fazer o quê? Usar outra classe de droga que vai inibir outro determinado tipo de receptor, pra eu tentar Entendi. sedar. Então vou voltar naquela minha outra pergunta anterior. É verdade. Qual que é o lance aí dessas vias? Como é que funciona isso? O que acontece? O paciente de UTI, ele é complexo por si só. Um paciente que está na UTI, geralmente, ele é complexo por si só. Então, nem sempre um paciente de UTI tem uma via interal disponível. Nem sempre o paciente de UTI tem uma via eh, central disponível. Hum, Explica só para o pessoal do público o que que é uma via interal, o que que é Ah, uma via desculpa. central, Perfeito. entendeu? O que que acontece? O paciente da UTI. Administração, absorção, um pouquinho assim, só dá aquela pincelada pra gente, porque Só para todo mundo Perfeito. ficar no mesmo nível aqui. isso. Ótimo. O que acontece? Os medicamentos que a gente usa, no dia a dia, que usa aí em casa, geralmente eles são administrados pela boca, por via oral. E esses medicamentos vão passar por diversos processos até fazer o efeito deles, né. Então, a via mais comum que se tem, que mais se usa, é a via oral pela própria comodidade. Então a gente consegue usar tanto comprimidos, como xarope, como Drajas e pós, várias formulações de medicamentos por via oral. Eles vão ser administrados pela boca e vão ser absorvidos no nosso intestino ou no nosso estômago, a depender do fármaco. Eh, a via enteral, então, é uma via que é a via do trato gastrointestinal, ou seja, intestino, estômago, então isso seria uma via enteral. E a gente tem vias que não são enterais, que são as vias que a gente chama de paraenterais, que é justamente vias não enterais, que são todas as outras vias disponíveis. Tá? Inclusive as vias tópicas na pele são vias parenterais, a gente tem transdérmico, que aí já é diferente de uma tópica dermatológica. E aí, na unidade de terapia intensiva, nem sempre o paciente tem uma via do trato gastrointestinal disponível. Ele quase nunca consegue se alimentar pela boca e às vezes ele até consegue, ser alimentado por um tubo enteral, que vai desembocar ou no intestino ou no estômago. E aí, nisso eu já tenho um grande problema, porque eu tenho alguns fármacos que são melhores absorvidos no estômago. E a gente tem sondas que elas ficam posicionadas no duodeno, então elas passam do estômago. Então se eu tenho fármacos melhores absorvidos no estômago, e eu tenho uma sonda enteral que ela está posicionada no duodeno, que é uma porção do intestino pós-estômago, eu vou ter uma absorção automaticamente prejudicada. E pela própria complexidade do paciente em UTI, que está em uso de sonda nasoenteral, que vai estar tendo uma dieta contínua ali, eu posso ter várias interações com o próprio alimento que está entrando. Então, geralmente a gente acaba preferindo uma via que não é a via do trato gastrointestinal. Geralmente a gente acaba preferindo uma via endovenosa para esses pacientes. E aí, dentro das vias endovenosas, a gente tem vários tipos de acesso endovenoso. Então, a gente tem acessos venosos mais periféricos e acessos venosos profundos. Eh, E aí, beleza, eu consigo um acesso venoso, periférico, que seria os profundos ou os centrais, eles sempre vão estar posicionados ali dentro de uma câmara do coração, então assim, eles são centrais mesmo, tá. Com exceção dos acessos femorais, que aí vão estar posicionados ali na cava. De toda forma, quando a gente tem esses diferentes acessos, a gente tem que se preocupar com a administração desses medicamentos por esses acessos, principalmente quando a gente está falando em muitos medicamentos. Então, às vezes a gente tem 10, 12, 20 medicamentos sendo administrados e vários deles ao mesmo tempo. E eles vão acabar se misturando antes mesmo de chegar até o paciente. Então, quando isso acontece, essa mistura desses medicamentos antes de chegar no paciente, a gente chama de incompatibilidade. Então, diversos medicamentos não podem ser misturados antes de chegar em contato com o paciente. Então, Uhum. eu acabo tendo que pegar outro acesso ou trocar o fármaco
trocar de medicamento, se eu tiver outra opção terapêutica que seja disponível para esses casos. Ou, enfim, ou contornar, fazer um ajuste de dose caso não tenha tendo um efeito que seja esperado naquele momento. É por isso que a gente acaba ajudando a manejar nisso também. É interessante dizer que no Brasil, no geral, a farmácia clínica ela teve um boom, assim, uma crescente muito grande, e o que foi que engatilhou a farmácia clínica brasileira e que de fato deu muita força foi o surgimento de bactérias multiresistentes. Que a gente estava em um período de uso muito indiscriminado de antibiótico. E aí se viu o farmacêutico como um bom braço para poder auxiliar tanto na decisão de antimicrobiano para cada caso, e principalmente para o uso racional de microbianos, que a gente chama até de stewardship de antimicrobianos hoje, ou gerenciamento de antimicrobianos seria um termo de, de abrasileirado, né? Um gerenciamento de antimicrobianos onde eu consigo controlar principalmente tempo de antimicrobianos, escolha de antimicrobianos e dosagem de antimicrobianos. E aí os antimicrobianos, eles são bem peculiares, assim, porque também pela própria criticidade do paciente, o paciente ter múltiplas comorbidades e o paciente utilizar diversos medicamentos ao mesmo tempo, a gente acaba tendo que quase sempre ajustar a dose individualmente para o paciente. E isso faz uma diferença tremenda. Então, assim, tudo surgiu muito por essa crise das bactérias multiresistentes e a gente acabou trabalhando muito próximo das comissões de controle de infecção, que são as comissões que fazem o controle de infecção dentro do hospital. E é onde a gente começou a dar muito suporte em tudo e conseguir, de fato, controlar e segurar a progressão dessas bactérias e dar uma travada na resistência microbiana, que estava um problema bem grave, assim. Então, no período que tudo isso aconteceu, foi em 2014, se eu não me engano, a Anvisa lançou campanha e foi algo que cresceu e cresceu muito rápido e foi aonde deu espaço pra gente e foi aonde deu espaço pra gente também na residência. Porque, como o Paulo falou, a residência Uni, ela tinha diversas profissões da saúde e a gente não tinha residência Uni de farmacêutico aqui no DF. É. E quando iniciou a primeira turma de residência multi, já tinham a visão de que seria importante Brasil, a inclusão desse pra isso. farmacêutico na equipe. Essas bactérias aí multiresistentes, é isso, né, o nome? Isso. É aquele problema das pessoas se automedicarem ou foi uma questão dentro do ambiente hospitalar? Como é que foi Então, isso? na verdade, assim, Que tem esse é- problema, né, ele é multifatorial, de fato, sabe? Então, a própria utilização de antimicrobianos para criação animal, por exemplo, contribui para a resistência. As pessoas se automedicarem com antimicrobiano, mas foi na mesma época que passou também a ser obrigatório receita para comprar antimicrobiano, que até então qualquer um comprava mesmo sem receita. Então, isso também foi uma das estratégias da Anvisa. Então, você só compra antimicrobiano com receita. Mas isso era um problema de fato grande dentro de unidades hospitalares naquela época. É claro que se a gente está lançando uma campanha e a gente quer controlar isso, a gente tenta controlar de todas as frontes, né? Então a gente começa a controlar também o uso indiscriminado ambulatorial em casa. Só que era um problema bem grave assim mesmo. Então, até hoje a gente ainda enxerga isso de um antimicrobiano que começa e nunca termina. Então ele tem início, mas não tem fim. E aí, o que que faz com essas Com as superbactérias, super a bactérias? gente vai inventando coisas novas. Isso é legal, porque o que acontece? A gente lança novos antimicrobianos. Só que a gente tem, enquanto a gente tem 10 novos mecanismos de resistência surgindo em um ano, a Tem gente lança, sei lá, 30 multiresistentes É. criando. Então, a guerra sem fim. é uma guerra quase que sem fim. Quase que. A gente tem melhorado bastante nesse sentido, desse controle. A gente, que eu falo assim, no geral, como sociedade no geral. É, Então, até então, a gente lançou um novo antimicrobiano que ele é específico para KPC, que está disponível no Brasil agora, e até agora não apareceu ninguém resistente a isso ainda não. Pelo menos não que eu saiba. Mas daqui a pouco começa também, sabe?
é normal. Só que o que a gente tem que fazer para... Porque o que gera resistência? É a pressão seletiva. O que é isso? Quanto mais antimicrobiano eu uso, mais bactéria multiresistente aparece, né? Então, eu reduzir o uso de antimicrobianos é importante, porque eu reduzo a quantidade de resistência que aparece. E é por isso que mas eu preciso tratar o paciente. Então, eu preciso usar um antimicrobiano. Então, o que eu uso? A menor dose, no menor tempo possível, do antimicrobiano mais específico possível. Então, eu escalonar o antimicrobiano de forma bem racional é bem importante. E aí é uma balança bem delicada, porque o que acontece? Eu preciso tratar meu paciente, infecção mata e mata muito, sepse mata muito, principalmente. Sim. Então, existem hoje várias estratégias para a gente tentar diminuir essa mortalidade. Então, por exemplo, eu preciso fazer um antimicrobiano de amplo espectro em um paciente com sepse na primeira meia hora. Isso é claro. Isso diminui muito a mortalidade, tá? E o que é importante? Eu fazer esse antimicrobiano de amplo espectro na primeira meia hora que eu descobri, que eu diagnostiquei essa sepse, e é importante eu coletar uma cultura desse paciente, tá? Por quê? Porque depois que eu tiver o resultado dessa cultura, aí sim eu vou ajustar meu esquema terapêutico de acordo, direcionado para o que aquele paciente tem. Mas até eu saber o que ele tem, eu de fato vou usar um antimicrobiano Então, de o amplo lance é espectro porque eu não ser quero que ele morra. o mais específico possível. Exatamente. Ser um tiro de sniper ali, né? Exato. Exatamente. E assim, é muito importante que o farmacêutico ele traz toda uma visão do mecanismo de ação, da atualização, tudo que está ali dentro na equipe, tudo que está de novo, um estudo novo, um novo raciocínio. Isso é muito legal para quando a gente vai trabalhar. Não, aproveitando que você falou aí do estudo, né, da conscientização, queria mais uma vez agradecer a UPS pelo espaço aqui, que proporciona isso, trazer conhecimento. Nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas se informem, fazer com que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. E aí eu já puxo o gancho, ou você puxa? Puxa aí, Paulo, Calma. dessa vez. Faculdade UPS, né? Cada dia mais up aí. A faculdade que vem comprando nossa ideia, vem comprando nosso projeto de levar o conhecimento, levar a prática baseada em evidência, como a gente aprendeu, né? Que é super importante. Perfeito. O conhecimento aí sem limites geográficos, sem tudo, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar. E quer Chama. novidade? Chama. Chama mesmo? Chama, menino. Galera, tá aqui mais um parceiro firmado no Vital Summit, um evento aí que é da urgência e emergência até UTI. Nós estamos aqui com o Zé, um palestrante que vai estar aí com a gente trazendo uma aula riquíssima sobre medicamentos em UTI. Nosso palestrante confirmado. Show de bola, Zé? Perfeito. Obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Então, José, você pode falar assim, ó, levemente o que você vai trazer pra gente no Vital Summit? Claro. Spoilerzinho, assim, só pra Só deixar um pouquinho, né? Só o pra dar um pessoal gostinho. instigado. Então, na verdade, o que a gente tá pensando em trazer é algo de fato voltado para o uso de medicamentos na unidade de terapia intensiva. Então, a gente pensa em trazer justamente essas peculiaridades, né, do paciente crítico. Então, a gente quer trazer justamente o que diferencia esse paciente que é crítico daquele paciente que a gente atende no ambulatório, que é o paciente que a gente tem costume de ter mais contato, né? Então, a UTI é um mundo muito vasto e os pacientes são muito polimedicados, que é isso? Pacientes que utilizam muitos medicamentos e que a gente precisa manejar isso de alguma forma. Então, eu penso em trazer justamente algo mais nesse sentido de quais os medicamentos que a gente utiliza mais, como que a gente consegue manejar determinados casos específicos, como que a gente trata bactérias multiresistentes também. Tudo isso e muito mais. Nossa, esse assunto aí vai ser... eu já sou o primeiro inscrito. Eu já vou separar minha pipoca, porque isso não vai ser uma aula, isso vai ser um espetáculo. Maravilha. Então, se você está interessado, se você não, você com certeza está interessado nessa palestra, se inscreve aqui embaixo. O link de inscrição já está aberto, então não perca tempo. Se inscreve aí, vem com a gente no Vital Summit.
Zé, tem alguma rede social aí pra passar pra galera? Tenho, é o Instagram. É Z-E-H Rei Costa. Beleza, lá você fala de Z-E-H Rei farmácia, é Costa. dia a dia, como é que é? De Tudo tudo. misturado. Lá a descrição é pai de 2, farmacêutico, aventuras silvestres e domésticas. Então tem um pouquinho de tudo. Engloba Também conhecido tudo. como Zé a Lenda. Ale- Pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, Zé, obrigado aí pela trazendo um pouquinho, compartilhando com a gente essa sua experiência, esse currículo incrível que você tem. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Quero saber, Zé, como é que você entrou nesse mundo da farmácia? O que que te chamou a atenção? Como é que você foi parar em Kentucky? Caramba, essa é boa. Essa é boa. Essa é uma fase da minha vida que hoje eu olho pra trás e, assim, me parece muito distante, sabe? Mas foi uma, uma fase, assim, muito intensa e de uma vivência muito espetacular. Mas como é que eu fui parar na farmácia primeiro? Na verdade, essa pergunta eu nem sei responder especificamente. Eu acho que foi a farmácia que me escolheu, nem foi eu que Mais um escolhi a escolhido, farmácia. mais Mais um um escolhido. escolhido. E aí, assim, desde que eu entrei, eu me encantei. Então, assim, quando eu fazia ensino médio, eu gostava de química, gostava de biologia. Eu falei, gosto de química, gosto de biologia, vou fazer farmácia. Você Aí eu assistiu entrei na Breaking Bad farmácia. antes? Oi? Você assistiu Breaking Bad antes? Não, eu assisti no meio. Breaking Bad é bom. É eu gosto, muito bom, eu é gosto. muito bom. E aí, eu acho que talvez se eu tivesse visto, eu ia querer fazer química, será que não? Pode Sei. ser, né? Pode ser. Não sei, Mas fica a não tem a pergunta. ver, não? Não dá, Tem relação dá, também, dá. mas é porque ele era professor de química, né? O Walter Branco. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu gostava de química, gostava muito de química, gostava muito de biologia. Eu falei, não, eu gosto muito de química, gosto muito de biologia, vou fazer farmácia, porque tem muita química e muita biologia. Aí eu comecei a fazer farmácia, aí eu descobri que, na verdade, eu odiava química e biologia, né? Porque aí eu entendi o que que era química e biologia de verdade. Relação e ódio, né? Meu Deus do céu, o que que é a química? A química do ensino superior é terrível, cara. Não tem nada a ver com o ensino médio. Eles enganam a gente, né? Como é que pode? Pra Me enganaram mim, do ensino muito. médio já era terrível. Imagina do superior. Eu gostava de química Eu não também. gostava. Cara, era muito. Era legal e tal. Cara, de repente eu comecei. É muito difícil. É totalmente diferente. Então, assim, depois você até pergunta pro Samuel, que você conhece também, sobre química analítica, cara. E assim, a gente fazia as matérias da química com a química. Então, isso tornava tudo mais difícil ainda, sabe? Eles que não me escutem, né? Que eles vão falar, se lascava em química, né? Porque ainda existia essa rixa. E aí, nisso eu entrei, mas assim, eu amei o curso desde o início, desde sempre. É um curso muito amplo, a nível de atuação profissional. Então, ele tem essa amplitude muito grande. Mas eu sempre gostei da área de medicamentos, especificamente, né? Porque a gente tem a área de alimentos dentro da farmácia, a gente tem a área de de análises clínicas e laboratório, mas eu sempre gostei da área de medicamentos mesmo, e isso foi bem legal. E eu fui parar em Kentucky pela própria faculdade. Então, assim, apareceu a oportunidade de ir passar um tempo. Eu fiquei lá quase 2 anos em Kentucky. E foi uma experiência, assim, simplesmente surreal. Voltei de lá querendo voltar para lá de novo, mas acabou que fui ficando, as oportunidades foram aparecendo, veio residência, veio emprego, acabei ficando por aqui mesmo. Mas assim, foi uma coisa surreal. E a forma como a farmácia é nos Estados Unidos é muito diferente. Na verdade, a saúde pública nos Estados Unidos como um todo é muito diferente, né? Então, poder ter essa vivência também foi algo assim espetacular. Muito bom mesmo. A universidade lá era muito diferente daqui? Meu Deus do céu. A universidade de lá era espetacular. Espetacular, linda, maravilhosa e assim, é impressionante, sabe, como que as coisas são muito desenvolvidas, assim, muito mesmo, muito distantes. E foi a minha primeira vivência internacional, até a nível de passeios e tudo mais. Então, eu nunca tinha saído do Brasil na minha vida. E a questão de poder enxergar um mundo, assim, completamente diferente foi assim, um divisor de águas na minha vida, assim, de poder enxergar diferente como que o mundo é, né? Porque a gente sabe, os Estados Unidos é desenvolvido e tal, mas assim, é muito diferente, é muito desenvolvido mesmo. Então,
até a nível de apoio no esporte, até a nível de apoio acadêmico, em estrutura acadêmica, em estrutura física da própria faculdade, dos dormitórios da faculdade, é algo assim espetacular. É muito bom Eu tenho mesmo. essa teoria também, de que quando a gente sai do nosso país, a cabeça dá uma girada, assim, porque você vê Ah, umas Você oportunidades assim que vive você outra não cultura, né? imaginava, Você né? vive outra Uhum. Você cultura, tem você vive. acesso a coisas que aqui a gente não tem, então Você, abre a mente mesmo, você né? adquire maturidade. Uhum. Exatamente. Você começa a se indignar com as coisas que antigamente você achava que era normal. Por exemplo, Exatamente. aqui não tem uma calçada. Ok, é normal. Não, não é normal. Você tem que ter uma calçada para a pessoa passar. Sim. Então, sim. Ver as coisas funcionando. Exatamente. Eu amo o Brasil, mas assim, tem Eu coisas também. que realmente frustram a gente, né? É E verdade. ter essa visão diferente de mundo é muito legal. E parece longe, né? Eu sinto assim que parece muito longe, É uma sabe? realidade E assim, a distante. gente vive na capital federal, teoricamente, um dos locais mais desenvolvidos do país, e mesmo assim a gente enxerga que está muito longe de Lexington, no Kentucky, que é uma cidade do interior do Kentucky, que já é um estado interiorano, não é um estado ultra desenvolvido. Então, eu saí daqui para ir para Lexington, Kentucky, que é a terra dos cavalos de corrida, inclusive. Ó. E aí, e mesmo assim, é imensa a distância. Isso é uma coisa meio maluca, assim, de pensar. Show de bola. Muito legal ver essa história. Essa oportunidade que você conseguiu foi através de bolsa? Como é que foi isso aí? Foi. Eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras na época. Eu acho, não sei se é um programa que ainda existe. Eu acho que ainda existe. Mas eu acho que ele existe para mestrado e doutorado hoje. Eu não sei se existe para graduação. Posso estar enganado. Se ele não existir mais, peço perdão. Mas foi pelo Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa bem grande na época que eu estava na faculdade. E foi com bolsa. Foi como bolsista do Ciências Sem Fronteiras, então a gente ganhava passagem de ida, passagem de volta, moradia, taxas da faculdade em geral, alimentação e ainda ganhava um trocadinho para poder comprar uma roupa, para Legal. poder viver, assim, de fato, pegar um ônibus, etc. Pro dia a dia, né? Pro dia a dia. Maravilha. Zé de chapéu, botina aí. Fivela. Fivela. Botina não, que ela é bota. Eu uso botina. Aquelas botonas lá no joelho. Os caras. De E andam cowboy? mesmo. Igual de cowboy. Umas que tem tipo um V na frente, assim, sabe? Sei. Faz tipo uma asa assim. Faz tipo uma. E aquilo é caro pra Dedéu. Inclusive lá. É muito caro. E elas são super assim. Todo mundo usa. Rebruscadas. Não, todo mundo usa, não, mas assim. Eu fui pro Kentucky, não sei. Mas volta e meia você viu uma galerinha usando. E vamos chamar pro Vital Summit. Dia 25 e 26 de abril, aqui na Faculdade UPS. Tá? 25 e 26. Nós temos Vital Summit, um evento que vai dar urgência e emergência à UTI. Workshop, simulação realística. O que mais? Palestrantes ilustres que já vivenciaram aí Kentucky. Palestrantes internacionais. Internacionais. Então, assim, Com as vivências que a gente vai ter, né? As ativações que a gente vai ter aqui dentro da Faculdade UPS. Então, não deixem de se inscrever. Sigam também @Vital Summit 2025. Então, é bem facinho de achar. Produção, bota ali a imagem para o pessoal saber como é que escreve Vital Summit. Olá, Vital Summit tem 2 M's, tá, gente? @, Vital Summit 2025. Então, não deixem de se inscrever. Segue a gente também no Instituto Dolphin e, óbvio, as redes sociais aí da UPS que apoia esse grande projeto. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei se vocês já falaram em outra oportunidade, mas o que vocês estão preparando já de estrutura para o Vital Summit? O que a gente vai encontrar lá? Conta pra gente. Então, o Vital Summit é um projeto que, durante a recepção ali, a gente vai ter algumas ativações, né? É surpresa, né? Eu tô sentindo, é surpresa. O pessoal tirar surpresa. foto, interagir, né? A gente vai ter também alguns stands, então o que pessoal legal. parceiro vai estar participando também. Eita, Workshops tem com cantinho muita prática. instagramável. Tem. Olha! Vocês ouviram que o Paulo falou? Deu pra ouvir aí? Ele Falei falou assim, baixinho. sussurrando. Eu falei Meio baixinho. secreto, né? Mas a gente vai ter esses stands, vai ter os workshops, que vai ter o foco em prática.
Então, colocar a mão na massa, dar adrenalina, Caramba. arrupiar a nuca, isso que a gente quer. Não, E as palestras, né? então, doutora, a gente vai usar o Centro de Simulação Realística? Estão dizendo que vamos. Caramba. Então a gente vai ter simulação realística dentro do Congresso? Caramba, isso é bom, isso é inovador, de Vai fato. ter workshop com simulação realística. Exatamente. E não é só um, não, né? Então, Quantos workshops a gente vai ter mesmo, Paulo? liga pro Zé, manda mensagem pro Zé no Instagram, vê lá quando que tá ali, se a interação medicamentosa dos fármacos cardíacos de vocês está tudo em dia, porque e aqui a gente vai ter taquicardia, a gente vai ter sudorese, a gente vai ter tudo que a gente pensar, todas as Arrupio na emoções. nuca. Não, o interessante dos workshops é porque vai abranger várias áreas, né? Dentro da saúde. Então, se você for de farmácia, tem workshop. Da enfermagem tem workshop. Da fisioterapia tem workshop. Então, a gente está abraçando aí as áreas da saúde. Então, é só procurar qual que é o workshop do seu interesse e se inscrever. Ou Então, seja, o congresso é multiprofissional. Ou seja, perfeito. ninguém trabalha sozinho, pessoal. Exatamente. Então, o congresso tem uma visão multiprofissional, sendo estudante, sendo profissional, sendo estudante de graduação, estudante de E é residência. legal a gente falar isso porque a gente tem diferença de ingressos, tá? Então, se você for estudante, você vai ter acesso mais, né? Sim. Mais adequado aí para o estudante e profissionais também Ó, tem o ingresso. tem que ajudar o estudante mesmo, hein? O Exatamente. estudante é E quebrado, é tem isso um mesmo. detalhe, os estudantes ligantes têm um desconto aí especial. Ainda maior. Tá? Opa! Ou seja, se você faz Qual- parte de uma liga, Qualquer liga acadêmica, Paulo, Qualquer é liga isso? acadêmica. Que maravilha. E como é que faz pra comprovar? A gente pede o documento ali. Da liga, né? Da Assinado liga, pelo uma presidente da declaração da liga. liga. Poxa, que Exatamente. bacana. Isso é muito bom, hein? É porque a gente pensa assim, a pessoa já está dentro de uma liga acadêmica porque ela está interessada em estudar, em crescer o conhecimento dela, ser um profissional de mais excelência. Então a gente dá essa oportunidade aí para os ligantes. Mais um incentivo aí pra Mais um galera entrar nas incentivo. ligas, hein? ou Que seja, bacana. a gente valoriza o conhecimento e valoriza o esforço de cada um. Exatamente. Perfeito. Então, vamos finalizando o nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer você, José, por ter vindo, por ter aceitado esse desafio de estar aqui na frente das câmeras. Obrigada de verdade. Acho que foi muito enriquecedor. Gostei muito desse podcast. Trouxe aí, desvendou curiosidades minhas que eu tinha sobre a farmácia. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. Foi muito bom te conhecer e saber mais da sua história, saber como você foi parar em Kentucky. Valeu de verdade. Zé, brigadão mais uma vez. Você é um cara parceiro além de ser uma pessoa incrível, um excelente profissional que a gente admira muito. Então, brigadão por ter topado esse projeto. E venham mais outros com ele, né? E a gente se vê no Vital Summit. Com A gente se certeza. vê, com certeza. Obrigado, pessoal. Show de bola, pessoal. Maravilha, gente. Beijão, abraço e vamos pra próxima. Até o próximo episódio, gente. Se inscreve no canal, segue no Instagram e tudo mais aí que vocês já sabem. Beijão, tchau, tchau.